Tem alguém com o microfone que não tá no mudo. Eu não tô conseguindo ver quem é, mas se puder colocar no mudo, por favor. Sempre tem um ou dois alunos que também entram para falar sobre as causas. Beleza. Agora eu... Beleza. Só mais uma galera chegando. Eu vou colocar a minha câmera aqui. Vocês sempre escutam a minha voz, mas nunca me viram. Estão todos me vendo, beleza. Se ficar muito ruim, vocês falam. Se a internet começar a oscilar, eu tiro a câmera. Mas eu primeiro, para começar, então, boa tarde, galera. A gente está abrindo, então, a quarta-feira, nosso terceiro dia de evento. Terceiro dia de bate-papo com Minervas. Queria agradecer a todos que estão presentes aqui até hoje. Tem uma galera aí que teve segunda e terça com a gente. Espero que vocês estejam curtindo, esteja sendo um bom momento para vocês. Deixa eu só checar aqui, porque eu tô com algumas coisas abertas para ver se tá tudo dando certo. Então, agradecer a presença de vocês. Não tá me vendo? Poxa. Porque deve estar na minha tela. Tá, como tá a minha tela? Então, enfim, eu tô... Vamos deixar só a tela. Mas você tá vendo a minha tela? Beleza. Ui, fiz besteira. Pronto. Beleza. Então, enfim, agradecer de novo a presença de vocês, uma boa tarde, e vamos começar a falar sobre esse assunto, né? Então, prazer, o meu nome é Larissa, eu vou estar falando com vocês sobre gestão de tempo feminina. Eu sou a menina que fundou esse projeto Minervas Digitais. Eu tenho a Ana aqui comigo, que vai estar me dando uma ajuda. A Ana Cláudia. Ana, dá um oi, pra gente saber quem você é. E aí a Gabi esteve aqui com a gente, né? Gabi também, do Projeto Minervas, esteve com a gente aqui na segunda e na terça, e aí a gente tem a semana aí repleta de conteúdo. E, enfim, quem sou eu e por que é interessante vocês me escutarem nesse próximo momento, né? Porque às vezes as pessoas, gente, mas essa menina tá na faculdade, o que ela está falando sobre gestão de tempo? Ela não sabe o que é a vida para gerir tempo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, realmente, eu sou uma pessoa muito nova e gestão de tempo é muito abrangente esse tema, então não necessariamente o que eu vou falar aqui vai funcionar para vocês, mas por que eu me interesso sobre esse assunto e por que eu falo sobre esse assunto, né? Na escola que eu estudei, no ensino fundamental, a gente tinha que passar para o ensino médio, a gente tinha que escrever um trabalho de conclusão, uma monografia. E foi naquele momento em que eu comecei a pesquisar formas de gerir o meu tempo e de me organizar melhor. Porque justamente por ser um trabalho de conclusão e alguns pré-requisitos que a escola pedia, era uma coisa bem completa, assim, tinha que ser feito ao longo do ano para ser entregue em outubro. Então, foi o momento que eu comecei a me organizar, divisão de tarefas, e comecei a entender um pouco mais sobre gestão de tempo. E aí, desde então, eu fui para o ensino médio já tendo isso me ajudou bastante no vestibular, e me ajuda bastante na vida, né, como um todo. Mas assim, também, sendo muito sincera, não sou uma pessoa perfeita, eu não faço tudo que tipo, me aposto. Eu gosto muito de me organizar, eu gosto muito desse assunto, e, enfim, mas eu também não é que eu faço tudo, eu não sou tipo uma maga que vai resolver todos os problemas de vocês aqui, não. Mas é um assunto que eu amo e que eu amo conversar sobre. Então, enfim. E aí, então, eu entrei na faculdade em 2016, fui gestora de um projeto que desenvolvia jogos, foi meu primeiro contato com programação, e aí entrei como desenvolvedora na empresa júnior da universidade. Depois, nessa empresa júnior, eu virei diretora, então virei uma liderança de gestão de pessoas. Aí, em 2018, eu fundei o projeto Minervas Digitais, em conjunto com uma professora, e aí, então, a gente começou a chamar pessoas para fazer parte desse projeto, assim como foi a Ana e a Gabi, é um projeto que eu tenho um extremo orgulho. E ainda em 2019, né, eu era diretora e fiz parte de um outro projeto chamado Rio Júnior, que tinha a ver com empresas juniores. Então, nesse projeto, eu tomava conta, entre muitas aspas, das empresas juniores do estado do Rio de Janeiro, aconselhava e ajudava a traçar estratégias e a formar líderes, né? Isso foi muito importante. Esse ano, atualmente, eu sou conselheira administrativa e consultiva dessa empresa júnior. Então, é muito importante para mim. A porta abriu porque eu tenho vários bichinhos aqui que entram aqui, vou me atrapalhar um pouquinho, vários gatinhos e cachorros. Só que tem gente querendo entrar aqui. Essa é minha mãe. 1 minuto, gente, rapidinho. Só um pequeno imprevisto aqui, gente. Oi? Você não quer essa mochila? Não quer essa mochila? Obrigada, filha. Beijo. Beijo.
Gente, quarentena é assim, né? Não tem muito o que fazer, a gente vai perdendo certos formalismos. Mas show. Então, voltando um pouco para minha história, também estou como conselheiro dessa empresa júnior. E, enfim, é uma trajetória que acho que diz muito sobre quem eu sou e por que eu me interesso tanto sobre esse assunto. Né? Tudo isso atrelado ainda a faculdade de ciência da computação. E, enfim, eu só quero vir aqui compartilhar com vocês algumas experiências e tentar trazer muito essa ótica feminina, né? O porquê que às vezes a gente, enquanto mulher, sente que a gente tem menos tempo para as coisas e até trazer uma reflexão, né? Porque quando a gente abrir o bate-papo vai ser muito legal. O porquê às vezes os homens eles conseguem fazer mais coisa profissionalmente e falar, mas a mulher faz pouca coisa. Mas será mesmo que a mulher faz pouca coisa? Então, enfim, tá dando vários barulhos aqui. Perdão, ficou confuso. E vamos lá. Eu falo muito rápido. Então, se tem alguma parte que eu falei muito rápido, vocês podem digitar no chat que quando eu abrir o bate-papo e olhar o Google Meet, eu vou ver que eu falei muito rápido e eu repito essa parte sem nenhum problema. Mas um alinhamento de expectativas sobre essa nossa conversa. O que essa palestra não é? Bem, como vocês viram, eu não tenho formação nenhuma em psicologia, eu não sou coach, nem nada. Eu não sou coach, nem nada, fechando aqui a porta. Então, assim, tudo que eu estudei sobre gestão de tempo, eu não tenho, assim, nenhuma formação técnica, vamos botar assim, ou específica para isso. Todo esse meu interesse vem muito de pesquisa, pesquisa em livros, pesquisa na internet, lendo artigos e experimentando, né? Colocando isso em prática. Então é realmente um assunto que me interessa muito, mas foi muito assim, eu pesquisando. Show? Gestão de tempo não é uma fórmula mágica, no sentido de não é porque vocês assistiram essa palestra que esse conteúdo, né, que vai resolver todo o problema da vida de vocês. Até porque o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para vocês. O que eu venho propor nessa palestra, além de eu propor essa reflexão sobre a perspectiva feminina em gestão de tempo, é também propor uma reflexão sobre como vocês gastam, muitas aspas, como vocês usam o tempo de vocês. Então isso para mim é o mais importante, é gerar essa reflexão, não passar dicas, artimanhas, como ganhar 1 hora no seu dia. Não, eu quero que a gente consiga refletir sobre o tempo de vocês. E aí, quando vocês refletirem sobre o tempo de vocês pensarem no que de fato é melhor para vocês, o que vocês querem fazer, o que vocês querem deixar de fazer, enfim. E não é necessariamente a resolução para todos os seus problemas, gestão de tempo que funciona para você. Muito importante reforçar. O que funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para vocês. Cada situação é diferente. Então, cara, eu tenho uma situação de vida X. Vocês que estão me assistindo, não tem necessário. Com certeza não tem a mesma condição de vida que eu tenho. Né? Vocês podem ter uma muito parecida, uma muito diferente. Então, também a gestão de tempo tem muito que se adequar à sua realidade. E aí, é muito legal a gente estar nesse bate-papo, porque a minha realidade é uma coisa muito fechada. E aí, quando a gente abrir para o bate-papo, vocês vão poder trazer a realidade de vocês, fazer perguntas, ver o que funciona e ver o que não funciona, e até compartilhar o que dá certo. Então, é muito legal a gente ter esse momento aberto, assim, que a gente vai ter lá no final, para a gente realmente entender o que pode ou não funcionar para vocês. E essa palestra aqui, ela não é a coisa mais completa do mundo, obviamente. Eu tenho outra palestra que eu dou, que é quando eu tenho um tempo maior, que ela tem, sem sacanagem, deve ter uns 40 slides. Então, e nem aquela é uma parada completa. Então, eu tenho, no final do slide, eu tenho, que a gente vai mandar para vocês. Eu deixei várias fontes que eu uso, né, livros e tudo mais, que vocês podem, e se vocês tacarem a gestão de tempo no Google, vocês vão ter muitas coisas para conseguir se aprofundar. Então, não achem que isso aqui é verdade absoluta. Muito pelo contrário. Vocês podem até ler uma coisa e um dia me mandar, pô, Larissa, mas o que eu li lá em tal fonte contradiz o que você disse. E eu vou amar receber isso, porque eu amo falar sobre esse assunto. Beleza? Só um detalhe, a gente tá com um probleminha, que tem uma mocinha que não recebeu o link. Droga. Ana, tem uma mocinha que não recebeu o link que tá lá no e-mail. Dá uma checada. Beleza. O que a gente vai falar hoje, então? A gente vai passar sobre alguns tópicos. A diferença na divisão de tempo, a gente tenta trazer essa perspectiva feminina, então. A questão de escolhas que as mulheres têm que sofrer, muitas vezes, impostas pela sociedade. O que a gente, tanto homens e mulheres, o que a gente pode fazer, seja para tentar entender essa diferença e melhorar essa diferença, ou com o nosso tempo. E a gente vai falar, então, na parte final, sobre essa reflexão sobre como a gente usa o tempo, né? Que é a tríade do tempo. Que é uma das... Enfim, quando eu chegar lá, a gente vai falar.
Então, beleza. Aqui, para a gente falar sobre essa diferença, eu trouxe essas seguintes manchetes. Eu trouxe essas manchetes aqui, que aí fala muito sobre a quarentena, mas eu acho muito importante, já que é o momento que a gente está vivendo. Então, Diário da Quarentena. Mulheres se sentem sobrecarregadas durante a pandemia. Muitas delas precisam se desdobrar entre trabalho, atividades domésticas e família. Aí tem um aqui sobre... esse que eu li foi da Folha de Vitória. Folha Vitória. E aí tem um da ONU, daqui da ONU Brasil, né, ONU Mulheres. Auxiliar crianças e adolescentes em atividades escolares, a tarefa do homem. Foi uma coisa que a gente conversou muito na segunda, quando a gente falou sobre feminismo, né? E até já lançaram uma hashtag, eles por elas em casa. E Mulheres na Quarentena, da sobrecarga à violência, nós estamos juntas. Então aqui, obviamente, esse da ONU Mulheres traz um retrato muito sobre uma relação heterossexual, né? Mas é muito importante falar que isso pode acontecer em relações heterossexuais, homossexuais, enfim, em qualquer tipo de relação que você tenha, não importa o gênero. Então, enfim, aqui o que eu quero trazer para uma reflexão é que realmente, quando a gente, dependendo da sua vivência, se você é um homem e você mora com a sua mulher, ou se você é uma mulher e você mora com a sua companheira mulher, se você é um mocinho e mora com o seu namorado, é que a gente realmente tem essa questão da casa muito pesada. E a quarentena acho que deixou isso muito latente para algumas pessoas, né? Que a gente tem a casa, quando eu digo casa, o nosso lar. Ela tem demandas. Seja varrer, seja lavar uma louça, seja, enfim, qualquer coisa, né? Cozinhar, tá? E essas demandas normalmente ficam por uma questão, acho que até social, ficou meio instaurado, ficou meio fixo, assim, que é uma parada que as mulheres têm que fazer. Então, e o que não é saudável, né? E não é o que a gente quer. A gente tem visto uma mudança enorme ao longo do tempo, e isso é muito importante, muito expressivo, mas infelizmente não tá no passo que a gente quer. A gente está em 2020, já era para, né, ter rolado uma revolução de várias coisas. Então, é muito importante a gente, às vezes, sei lá, a gente entender a situação que a gente vive. Então, pô, não, e assim, eu sou mulher, tenho a minha mãe, eu tenho uma outra irmã e tenho meu pai. Isso é a minha estrutura familiar. E assim, realmente, por exemplo, até mesmo eu, mulher, quando adolescente, não conseguia entender muito a sobrecarga que a minha mãe tinha com os trabalhos domésticos. Então, eu, enquanto mulher, às vezes até reforçava isso muito por uma falta de percepção e até criação. E aí eu só fui perceber isso quando eu envelheci. E tudo bem, mas aí é importante a gente mudar, né? Então, assim, a minha mãe, por exemplo, ela tinha essa carga do trabalho doméstico, ela trabalha fora, então ela tinha que eventualmente, e o trabalho dela demanda muito, mas ela tinha que tirar um tempo que ela se voltava para a sua vida profissional com trabalhos domésticos que eu poderia estar fazendo, né, para ajudar. Então, é realmente muito importante a gente, quando a gente está na nossa situação familiar, a gente ter essa análise crítica do será que a gente está ajudando mesmo as mulheres que estão com a gente? E obviamente, assim, tudo é uma questão de escolha também, né? Se você é uma mulher que escolheu ter um foco nas suas atividades de casa, não tem nenhum problema. Eu acho que é incrível que a gente tenha esse poder de escolha, né? A gente pode fazer essa divisão. Ah, beleza, eu fiz a divisão com o cara que mora comigo, ele vai cozinhar e eu vou fazer o resto. Cara, beleza. Se isso tá acordado, não é nenhum problema. O problema é quando isso não tá acordado. É quando tem uma coisa social em volta da gente que induz que é a mulher que tem que cozinhar, que é a mulher que tem que passar o pano, que é a mulher que tem que varrer. Se tá acordado, topíssimo. Estamos evoluídos. Mas se não tá acordado, cara, a gente precisa sentar e conversar. Porque é justamente nessa da mulher que tem que varrer, na mulher que tem que passar o pano, que a mulher tira a sua atenção e foca o seu tempo, que é o que a gente vai falar, em outras atividades que ela não necessariamente quer fazer. Então, vamos supor que uma mulher quer ter um sucesso profissional, quer seguir na sua carreira, mas ela tem uma reunião que ela tem que fazer muito importante com o chefe dela, às vezes para ganhar uma promoção, só que o bebê começou a chorar. E aí, a mulher tem uma reunião muito importante, o homem tá sentadinho lá de boas, tipo, fazendo o trabalho dele, mas podendo parar, e a mulher tem uma reunião muito importante e o bebê tá chorando. A mulher não precisa lá acudir o bebê, o cara pode fazer isso. Mas por uma questão social e às vezes até instintiva nossas de mulher, a gente fica com essa de eu tenho que ir e não pede para o outro fazer, né? Então é muito importante que a gente faça esses acordos, né, com quem a gente está vivendo. E, obviamente,
a gente sempre torce para que o que a gente está vivendo entenda esses acordos e nos ajude, né? Então, enfim, era mais isso mesmo. E aqui a gente vê algumas, como a ONU está fazendo essa campanha, né, de eles por elas em casa, para realmente falar, tipo, homens, por favor, vamos ajudar, vamos, né, tipo, vamos ajudar, pelo amor de Deus, essa pessoa faça esse apelo, vamos ajudar. Então, enfim, é realmente só isso, e sem contar que a gente já tá aqui a gente entra num outro assunto que eu não vou falar aqui, mas é a questão também da violência que cresceu na quarentena. Então, essa questão dos relacionamentos abusivos ficou muito exposto na quarentena, né? E até quando a gente fala sobre essa questão de divisão de tempo, alguns relacionamentos abusivos ficam mais expostos ainda. Então, mas enfim, era mais por isso, né? E a mulher, assim, como a gente falou, às vezes a mulher ela é muito obrigada no sentido assim, a sociedade às vezes impõe e faz ela escolher entre essas 3 bolinhas. Obviamente podem existir mais bolinhas, tá? Mas aqui nas coisas que eu li, de artigo e tudo mais, essas 3 bolinhas eram as que mais apareciam. Então a mulher tem que escolher entre o profissional, a família e o pessoal. E é muito triste quando eu digo escolher realmente o que ela vai dedicar o seu tempo. E é por isso que a gente está falando sobre gestão de tempo. Então, porque a sociedade às vezes impõe assim, se a mulher tem um sucesso profissional, ela não vai ter família. Ou então, se a mulher tem uma família bem assim, tipo, se a mulher tem um filho, uma filha, cara, é impossível ela ter um sucesso profissional. Ou então, se a mulher tem um sonho de viajar pelo mundo e quer ter e quer cuidar dela, né, quer ser egoísta, muitas aspas aqui nesse egoísta, mas focar no pessoal dela, ela não vai conseguir ter sucesso profissional e muito menos construir uma família, porque essa mulher é muito autossuficiente. Então, assim, obviamente, tá, vamos lá, né? Isso também pode acontecer com os homens, tá? Mas a gente tá focando aqui nas mulheres e que isso, ao menos, fica muito mais latente quando eu converso com as minhas amigas mulheres do que quando eu converso com os homens. Eu vou me abrir aqui, né, gente? Eu tenho 22 anos e, eventualmente, eu me deparo com as minhas amigas conversando assim comigo. Cara, eu tenho um sonho de crescer, tipo, de entrar nessa empresa, crescer nessa empresa, assumir um cargo de liderança. Mas eu fico com muito medo de ter um filho no meio desse caminho e, tipo, ter que largar o meu cargo. Eu fico assim, cara, tipo, obviamente é um medo que a gente tem de, às vezes, engravidar e ficar com esse mal olhado, né, de assumir um cargo de liderança, mas ter que largar tudo por um filho. Mas, assim, a menina nem tem namorado quando ela me falou isso, sabe? Ela tá pensando muito lá na frente. Então, é uma coisa que a sociedade, quando eu digo a sociedade, a gente sofre uma pressão que a gente nem conhece de onde ela tá vindo. Mas essa coisa, assim, dela ter em mente que dela sem querer engravidar e isso acabar com a carreira dela, e ela ter que escolher entre o profissional e o pessoal, é uma coisa muito ruim pra gente, né? E eu digo aqui, realmente, eu não quero chegar a nenhuma conclusão, mas eu tô só expondo que às vezes muitas mulheres, vocês meninas que estão me assistindo, sentem isso e a gente não consegue reconhecer o que tá acontecendo. Eu digo isso porque eu sinto isso. Que às vezes, assim, eu sonho em alcançar o meu profissional e eu penso, cara, eu não vou ter tempo pra família, e é isso aí. Isso também vem muito embutido de julgamento, quando eu falo isso com outras pessoas, né? Mas como assim você não quer construir uma família? Como assim você só quer focar no trabalho? Como assim, naranã? E, cara, e por que quando a gente fala com os homens, e os homens querem falar, não, mas eu vou ter tal coisa, eu vou construir uma família, porque por que quando os homens falam isso, a gente não se pergunta na mesma hora, mas você vai conseguir ter um sucesso profissional e uma família? Isso não vai ser impossível? Mas quando a mulher fala, a gente fica assim, o que está acontecendo? Obviamente, a mulher tem toda a questão da gravidez e tudo mais. Realmente, quando a gente tem um filho, a gente tem que parar. Mas o filho não vai crescer sozinho. Né? O filho, ele não vai... Assim, são 9 meses de gestação, mas depois disso, tem que estar todo mundo junto nessa. Então é só realmente uma questão para a gente pensar do porquê que a mulher, a sociedade, impõe essas escolhas para a gente. Por que para a sociedade o nosso tempo ele tem que ser muito mais dedicado a questões de família do que a questão pessoal ou uma questão profissional. E aí, obviamente, a gente vem todo aquele debate que a gente teve na segunda-feira com o feminismo, que é muito relevante. Então, enfim, eu só queria trazer essa reflexão para a gente prosseguir com o nosso bate-papo sobre tempo, né? Porque agora a gente, tendo essas escolhas, essas coisinhas que a gente tem que escolher, a gente vai conseguir conversar um pouquinho mais sobre algumas situações. Né? E aí, a gente pode ter algumas situações na nossa casa, né? Como eu falei aqui, eu tenho eu, a minha irmã, minha mãe e meu pai. E assim, realmente algumas coisas, tipo, é uma situação bem confortável, vou ser sincera. E eu tenho que fazer trabalhos de casa, e é isso, sabe? Não tem muito o que fazer, paciência. Eu tenho que aceitar e ajeitar isso no meu tempo. Beleza. Mas, às vezes, pode ter uma situação em que uma mocinha
mora com seu marido e seu namorado, e ela tá fazendo todo o trabalho de casa, e ele tá só fazendo home office, e ela tá fazendo todo o trabalho de casa e o home office. E nunca foi acordado que isso deveria ser. Então, às vezes a gente pode, essa mocinha pode tentar conversar com esse mocinho e falar, pô, cara, então, tá muito difícil, tá ruim, enfim. Só que tem uma situação que pode ter esse mocinho e essa mocinha, só que pode ser um relacionamento abusivo. Se essa mocinha tentar conversar com esse cara, pode acontecer coisas que eu nem quero falar aqui. Então, assim, o que a gente pode fazer? E aí tá na nossa missão, assim, enquanto mulheres e sociedade como um todo, a gente, tentar ajudar essa mocinha. Se você conhece uma mocinha assim, vamos tentar chegar a ela e ajudar ela. E, obviamente, né, para tentar tirar ela dessa situação, porque é uma situação não atípica, porque é bem típica, mas é uma situação diferente, né? E aí também pode ter uma situação que você é uma pessoa, não eu, mas eu vou usar meu exemplo enquanto adolescente, mas tem uma mocinha adolescente que mora com o pai, ela e o pai. Não tem nem nada de abusivo aqui, mas enfim, o pai trabalha e ela estuda e faz todas as tarefas de casa. E, cara, é ruim pra ela, porque, ok, o pai trabalha, traz o sustento pra casa, né? Muita gente usa esse argumento, eu trago o sustento, você faz o resto. Mas a mocinha tem que estudar, tá no terceiro ano, enfim. Então, também tentar dividir, fazer esse acordo. Então, algumas coisas a gente pode tentar conversar, mas muitas vezes a gente tem que aceitar. E a gente tem que, então, lidar com a situação que a gente tem, né? E quando a gente tem que lidar com a situação que a gente tem, é quando eu tento trazer essa reflexão, obviamente, a gente refletir sobre o nosso tempo. Mas lembrando, nessa situação que eu quero refletir sobre o nosso tempo, é quando a gente está nas condições normais da nossa vida. Então, quando a gente não está enfrentando um relacionamento abusivo, quando a gente não está com uma situação de depressão e ansiedade, que são doenças que têm que ser tratadas, quando a gente está bem com a gente, quando a gente está de boas, né? Mas, enfim, quando a gente está em plena consciência de que a gente consegue, às vezes, olhar para o nosso tempo e refletir sem depender muito de coisas externas. Beleza? Porque é muito importante salientar que quando a gente está especialmente num relacionamento abusivo, com depressão, ansiedade, com algum outro problema de saúde, cara, não é a gestão de tempo, não é as dicas, né? Não é o que eu vou trazer aqui que vai melhorar a sua vida. Não. São outras coisas que é muito importante deixar isso aqui claro. Obviamente, quem precisar de ajuda é só falar comigo, independente do que for. A gente está aberta, a galera do Minervas é super aberta. Mas, enfim, então, condições, tipo, galera que tá bem, né? Eu falo de condições normais da CNTP, né? Então, quando a gente tá bem, de boas, quando a gente tá saudável, muito importante, a gente tá saudável, a gente tá de bem com a gente, beleza? Então, quando eu falo sobre refletir sobre o seu tempo, quando a gente tem que lidar com a situação que a gente tem, se você sente que consegue dividir seu tempo de maneira a alcançar os seus objetivos. Porque quando eu digo objetivos, digo realmente objetivos a longo prazo. Às vezes, assim, eu tô na faculdade agora, eu quero me formar e eu quero ter um emprego. Meu objetivo a longo prazo é ter esse emprego, assim, uma empresa dos sonhos. Então, como é que eu tô dividindo meu tempo? Como é que eu tô usando o meu tempo para conseguir alcançar esse objetivo dos sonhos? Sabe? Obviamente eu tenho que fazer as tarefas de casa, eu tenho que fazer coisas da faculdade, tudo isso são tarefas, mas como é que eu consigo dividir o meu tempo para fazer isso? E aí, se eu tenho muitos fatores, eu não tenho muitos fatores, né? Mas muita gente pode ter muitos fatores externos que não consegue contornar. Então, pô, eu tenho que limpar a casa, beleza. Eu tenho que limpar a caixaria dos meus gatos, beleza. Eu tenho que fazer várias coisas, eu tenho que, enfim, várias coisas que eu não consigo contornar. Eu tenho que visitar minha avó, eu tenho que visitar minha tia-avó. Isso eu não consigo contornar, eu tenho que fazer. Então, como é que eu vou conseguir encaixar isso no meu dia a dia para que eu consiga, de fato, encaixar isso e ainda assim conseguir ter um tempo separado para alcançar os meus objetivos? Beleza. E aí que a pergunta que eu vou fazer agora é, mas como a gente consegue analisar o nosso tempo, né? O meu tempo e o tempo de vocês? Deixa eu saber se tá tudo certo, porque aqui deu uma piscada. Beleza. Não, beleza, tá tudo certo. Achei que eu tivesse caído. Beleza. E aqui, então, sobre como a gente consegue refletir, eu vou trazer essa ideia da tríade do tempo. A tríade do tempo foi escrito é um livro, né? Tipo, é como se fosse uma metodologia e todo um conceito que está no livro Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. É um livro muito bom, eu li, tá? Eu não peguei resumo na internet, eu realmente li. E, cara, eu super recomendo. Se vocês puderem comprar,
tem um PDF na internet em algum lugar, mas eu nunca disse isso pra vocês. Se vocês puderem comprar, vale super a pena, tá? E ele vai te ensinar, além de uma forma de gerir o seu tempo, os primeiros capítulos, sem brincadeira, foram os que eu mais gostei, ele tenta trazer essa preocupação em como as suas tarefas têm te ajudado a alcançar um objetivo. E foi a partir daí que eu comecei a ter essa coisa, assim, pô, o que eu tô fazendo aqui é realmente relevante pro que eu quero da minha vida? Ou eu tô só me escondendo numa tarefa mais cômoda, né? Então, eu consigo, se vocês lerem, e o que eu vou tentar passar aqui desenvolver uma análise crítica sobre o que você tá fazendo. Beleza? E aí ele fala em separar as atividades que você faz no seu dia a dia, como urgente, importante ou circunstancial. Vamos lá. Perdão, a ordem tá errada, depois eu vou mudar. Mas vamos lá. Então, o que é uma tarefa importante? É uma tarefa que produz resultado para os seus objetivos. O que é uma tarefa urgente? São atividades que precisam ser entregues e o tempo está curto. Circunstancial cobre tarefas desnecessárias feitas por comodidade ou pressão social. Vamos para os exemplos. Vamos lá. Então, eu tenho um sonho de trabalhar numa empresa X. Beleza? Tenho um sonho de estagiar lá. E aí eu vi que para eu conseguir uma vaga lá, eu preciso saber algumas coisas específicas. E aí, beleza. Então, algumas tarefas do meu dia a dia deveriam ser aprender essas coisas específicas. Então, como é uma coisa que produz resultado e está alinhado com o meu objetivo lá na frente, é uma tarefa importante. Então, aprender essas coisas vira uma tarefa importante. Beleza. Uma tarefa urgente é aquilo que o tempo está curto. Então, por exemplo, trabalho da faculdade. Eu tenho que entregar um trabalho amanhã. É uma tarefa mega urgente e ela tem que ser feita. Tipo, se eu não entregar, eu não vou conseguir me formar. E aí é importante dizer que, às vezes, uma tarefa que é urgente, ela um dia já foi importante. Então, por exemplo, um dos meus objetivos é me formar. A gente pode ter vários objetivos, tá? Enfim, eu tenho vários objetivos. Então, é só importante dizer isso. Um dos meus objetivos é me formar. E esse trabalho, então, o professor passou e tem 2 semanas para entregar. Quando esse professor passou esse trabalho, vocês concordam comigo que essa tarefa ela era importante? Porque eu tenho bastante tempo, é alinhada a um objetivo que é me formar, tá? Enfim, e ela produz algum tipo de resultado. De acordo que eu não fui fazendo esse trabalho e chegou na véspera, virou uma coisa importante. Beleza? E aí, o circunstancial é o seguinte. Muito cuidado com esse circunstancial. Tá escrito aqui, né? Cobre tarefas desnecessárias feitas por comodidade ou pressão social. Então, vamos supor... eu gosto de dar muito esse exemplo, né? Eu tenho uma tia-avó que eu não sou próxima, de verdade, assim, tipo, nunca falei com ela, nunca me deu parabéns, mas é o aniversário dela e a minha mãe encasquetou que eu tenho que ir. Cara, assim, minha mãe encasquetou que eu tenho que ir, mãe é mãe, só obedeço. E aí, beleza, eu tenho que ir. É uma tarefa importante? Produz algum resultado para os meus objetivos? Longe de produzir resultado. É uma tarefa urgente? Não. Então ela entra nesse circunstancial. Porque é uma tarefa que é uma pressão social, que é minha mãe falando que eu tenho que ir, né? E até porque, enfim, vai ficar feio com a família se eu não for. Ou então, às vezes, até aquelas situações, né, que os amigos, tipo, você tá dando bolo nos seus amigos há muito tempo, aí eles te chamaram, se você não for, sabe que vai dar ruim no círculo social, então você tem que ir. E comodidade, o circunstancial é quando a gente dá aquela leve procrastinada, né? O famoso assim, vou estudar, mas antes vou ver um vídeo no YouTube de 10 minutos. Aí quando você viu, você tá vendo os vídeos no YouTube há 1 hora. Então, assim, você tá fazendo tarefas circunstanciais. Você tá se enganando, você tá vendo vídeo por comodidade, achando que aquilo vai produzir algum resultado para você. E um circunstancial que às vezes fica meio velado, mas assim, vamos supor que eu tenho um objetivo, né, de trabalhar numa empresa X. E aí eu consegui uma oportunidade num projeto que não tem nada a ver com a empresa X, mas é um assunto que eu adoro, que eu acho irado, mas não tem nada a ver com o meu objetivo final. Cara, se eu entrar nesse projeto, eu tô fazendo por pura comodidade, porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu mando bem, eu sei que eu vou mandar bem nesse projeto, mas não vai me trazer nenhum retorno depois. Então, é uma tarefa circunstancial. Beleza? Então, importante, urgente e circunstancial. Uma coisa muito importante. Descansar é muito diferente e não é uma tarefa circunstancial. Quando eu penso no meu dia,
E às vezes, porque beleza, né? Eu tenho minha agendinha, eu vou lá, boto o que eu quero fazer naquele dia. E aí eu penso se aquela tarefa é importante, urgente ou circunstancial. E na minha agenda eu coloco tempo para descansar. Descansar é uma tarefa extremamente importante. Porque uma coisa que é um objetivo, que eu acho que deveria ser um objetivo de todos nós, é o autocuidado, é tomar conta da nossa saúde mental. Então, descansar dá esse reset pra gente. Então, descansar não tem nada a ver com circunstancial. O único cuidado que a gente tem que ter é não transformar esse descanso numa procrastinação. Que é o que normalmente eu faço, normalmente eu erro. Porque eu falo, vou descansar 10 minutos, tipo, pô, trabalhei por 2 horas, vou descansar 10 minutos, assim, 2 horas lá, vou descansar 10 minutinhos. Esses 10 minutinhos viram fácil 3 horas. É uma coisa que eu erro. Mas descansar é muito importante, beleza? Por favor, descansem. Não fiquem loucos trabalhando, faz mal, muito mal. Beleza? Então, é isso. Se a tríade não ficou clara, depois a gente vem nas perguntas. Mas o que eu faço normalmente, eu tento separar as tarefas do meu dia e pensar, pô, isso aqui é importante, isso aqui é urgente, isso aqui é circunstancial, porque idealmente, é o que o livro fala, é muito importante que essa nossa tríade da nossa vida tenha o máximo, né, tenha mais tarefas importantes, e aí, tipo, primeiro lugar, tarefas importantes, segundo lugar, tarefas urgentes, em terceiro lugar, e em último, tarefas circunstanciais. Para a gente ter esse balanço, que a gente está conseguindo, então, usar o nosso tempo a nosso favor. Usar o nosso tempo de uma maneira que a gente esteja satisfeito e que a gente consiga chegar em algum lugar. Beleza? E aí, então, algumas dicas sobre gestão de tempo, o que fazer, como fazer, tem o método Getting Things Done, que é o método GTD, que é nada mais do que uma forma de você organizar as suas tarefas. Lá no final, eu tenho um material de referência que fala sobre o método GTD. Ele dá umas etapas, né, de como você pode organizar as suas tarefas, e aí é legal você usar isso tipo, nas suas tarefas. Então, refletir se essas tarefas são importantes, gente, circunstanciais, para alocar na sua agenda de uma maneira correta e eficiente. Tem a matriz Eisenhower, né, que é como se você delimitasse o que é importante, o que é urgente, o que você pode delegar, o que você tem que fazer. Tem o planner físico, né? É o que eu uso, não tá aqui. É o que eu gosto de dar. Eu gosto muito de escrever à mão. Eu acho que quando eu escrevo, eu fixo mais, eu reflito mais sobre o tempo que eu tô usando. Até o ano passado eu usava muito o Google Calendar, mas eu percebi que eu tava muito automática nas minhas tarefas. E eu não tava pensando muito bem em como eu tava gastando meu tempo. Isso tava me incomodando. Então eu fui para um apelo do planner físico, né? De escrever, porque ali ele me força, até de uma maneira estética, a escrever o que eu sou grata, como é que foi meu mês. Isso é bom, um exercício interessante, de verdade. Agenda e tem aplicativos, né? Tem o Calendar, que é da Google, eu acho muito bom, porque ele já vincula com o seu e-mail, então se alguém marca uma reunião no Google Calendar, já vai no Gmail, perdão, já vai automaticamente pro Google Calendar. E tem o Abitica. O Abitica é um aplicativo que é de graça. Ele eu pensei se eu ia passar vergonha mostrando o meu. Tem muito tempo que eu não uso, mas ele era muito bom para você colocar tarefas e ele funciona como se fosse um joguinho. Então você tem tipo o seu personagem, né, o seu avatar, e você vai colocando as tarefas. E de acordo com o que você vai fazendo, você vai ganhando pontos de experiência para ir avançando de nível. E aí você vai ganhando várias coisas. Então assim, no meu, né, eu usei durante 2016 e 2017. Eu era maga, tipo, eu era nível 20 e poucos, era maga, eu tenho um dragão. Enfim, é muito legal. E você pode montar grupo com seus amigos para ficar ganhando de chefões, enfim. É muito, muito, muito interessante mesmo. É a Bitica. E aí, conclusão, para a gente abrir o nosso bate-papo. É muito importante a gente entender várias coisas, né? A gente relembrar algumas coisas que eu falei no início, que é gestão de tempo que funciona para você. Eu mostrei a tríade aqui muito porque foi construção de frase muito boa. Eu acho muito interessante como ela realmente propõe essa reflexão sobre o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Sobre como a gente pode refletir sobre o nosso tempo e colocar nas caixinhas o que a gente está fazendo para ver se faz sentido, né? E então, assim, para mim funciona muito. Para você pode não funcionar. Pode te dar mais ansiedade, pode te deixar mais nervoso, pode dar alguns gatilhos. Então, assim, recomendo às vezes testar, experimentar, mas se vê que não deu certo, cara, não é que você tá errado, não é que você é um erro, mas é só que aquilo não funciona com você. E a internet tem várias coisas que podem dar certo com você. Então eu super recomendo que, se vocês não gostaram de nada que eu falei aqui,
dá uma chance para gestão de tempo. Bota no Google, começa a ler, ver se você se encontra com alguma coisa. Porque, realmente, assim, eu sou a louca de testar, né? Sempre que eu vejo uma nova metodologia, eu vou lá e quero testar. E eu fui, de acordo com o tempo, né? Eu faço isso desde 2013. Eu fui vendo o que funciona para mim e o que não funciona para mim. Então, é realmente a gente ir se conhecendo, gerir o tempo acaba sendo um processo de autoconhecimento muito grande e entender o que a gente quer da nossa vida, né? Então, se você curtiu e quer realmente separar o que é importante e o que não é, cara, tenta então definir, cara, qual é o seu objetivo? Pô, meu objetivo é construir uma família. Então, cara, quais são as tarefas que eu tenho que fazer? Tipo, as tarefas que eu tenho que fazer, né? Mas o que eu posso fazer para construir, tipo, quais atividades eu posso fazer para construir uma família? Pô, eu tenho uma filha e o meu objetivo é educar minha filha da melhor maneira. Cara, como é que você pode separar parte do seu dia, então, em atividades que vão te ajudar a criar a sua filha da melhor maneira, né? Pô, eu tenho uma família para lidar, eu tenho home office, eu tenho vários objetivos, né? Então, pô, beleza, tem várias coisas que vão ser importantes, e como é que você pode, então, se organizar para não se, tipo, atropelar, ter várias coisas urgentes para fazer. Então, tipo, você tem que fazer o dever de casa com sua filha, você tem que entregar um negócio no trabalho, e você tem que fazer uma call com seus amigos que estão te enchendo o saco. Então, como é que você pode separar isso na sua semana para que você consiga fazer tudo com muito mais calma e com mais clareza, né? E aí, isso é uma coisa curiosa, assim, se minha mãe estivesse me escutando falar isso, ela ia ficar muito irritada, porque eu falei sobre dever de casa com uma filha, né? Obviamente, se você tem que fazer um dever de casa com sua filha, depende muito da sua filha vir te chamar. E eu, me conhecendo, quando criança, eu ia chamar minha mãe na véspera para fazer o dever de casa. E minha mãe fala, eu não me organizava direito por sua culpa. Eu ia falar, realmente, faz muito sentido. Então, eu acho que tinha uma galera que tinha filho aqui, filha, é difícil, eu admiro muito vocês, porque, nossa senhora. Então, mas enfim, eu acho muito legal desse bate-papo que a gente vai abrir, porque vai cada um conseguir trazer a sua vivência e falar, Larissa, eu discordo de tudo que você falou, eu acho que tem que fazer assim, assim, assim. E eu quero muito ouvir isso, falar, isso não funciona comigo, mas eu já fiz tal coisa, até para ver se alguém aqui consegue falar alguma coisa. Consegue falar alguma coisa de transmitir e passar a vivência, né? Então, aqui estão os materiais, a gente vai mandar todos esses slides, né, que a gente está fazendo para vocês. Aqui eu só queria dar um highlight para esse TED aqui. É da Sheryl Sandberg. Ela é alguma coisa do Facebook, eu já esqueci o que ela é. Mas é muito bom. Ela fala muito, o foco é muito por que a gente não tem mulheres em cargos de liderança. E ela fala justamente sobre essas escolhas que a gente tem que fazer entre o pessoal, o profissional e a família, que muitas vezes as mulheres, elas deixam de tentar ir além num trabalho, porque elas estão com medo de uma coisa que nem veio ainda, que nem chegou ainda. Então, muitas vezes elas se retraem, elas ficam quietas no trabalho, não botam a sua opinião, perdem a oportunidade de promoção, porque estão com medo de tentar essa promoção e surgir uma outra demanda que envolve família ou coisas pessoais. Então, enfim, recomendo muito, tem legenda em português, é muito bom. E aí, queria abrir para o nosso bate-papo, então, eu vou deixar isso aqui, se vocês quiserem seguir o nosso Facebook e Instagram, fica aqui o merchan. Mas vamos ver o chat. Beleza, aqui a Ana tá fazendo a presença. Beleza. Gente, eu vou ficar falando beleza pra... A Sônia falou aqui, né? Troquei as atividades domésticas por estudar. Essa pandemia veio mudar muitos conceitos. Realmente, a Sônia falou, e isso é muito verdade, assim. Eu vejo aqui em casa que muitas coisas que a gente fazia, tipo a minha mãe, né? Ela teve um tempo do trabalho, ela usou isso muito para estudar, e foi muito bom para ela. Estela, o livro tá aqui. Tríade do Tempo, Christian Barbosa. Talvez tenha no Google PDF, tá? Talvez. Só talvez. Parece até eu falando CNTP. Ok. Eu gosto de anotar. Luana aqui. Eu gosto de anotar em uma agenda. Ajuda a fixar os conteúdos e os assuntos importantes. Luana, eu concordo muito com isso. É por isso muito que eu gosto dessa coisa de anotar. Para mim é muito importante. Giovana. Nossa, acho super gente. Obrigada. Saber organizar o seu tempo é fundamental. Um tempo atrás ficava muito desgastada e cansada e fiquei muito prejudicada. Perdão, gente, eu não consigo ler. Fiquei muito prejudicada da minha saúde. Hoje em dia aprendi a administrar o meu tempo para tudo. Ótima abordagem. Obrigada, gente. Mas, cara, Luana, isso que você falou é muito importante, assim. Eu lembro, eu tive fases com gestão de tempo, né? E foi
2017. Em 2016 eu fiz tinha uma agenda, mas nada muito, caraca, gestão de tempo. E aí, em 2017, eu tava, primeiro semestre da faculdade, eu tava muito mal, com várias questões, desde faculdade a pessoal. E, cara, eu sentei um dia assim, eu tirei um dia, eu falei, eu vou arrumar a minha vida inteira nesse dia. E amanhã eu vou começar a viver de novo. Tipo, é quase como se eu tivesse renascido. Porque eu escrevi sem brincadeira, acho que 3 páginas só de demanda que eu tinha, só de coisa que eu tinha pra fazer. E desde, tipo, ir no dentista, ir no médico, cuidar de fulano, até entregar trabalho, eu tava muito perdida. E aí foi onde eu me reencontrei com a minha agenda. Porque a minha agenda, coitada, ela tava largada num canto. Então é realmente muito, muito, muito importante. A Janaína, você tem uma rotina de acordar cedo para conseguir fazer todas as tarefas que precisa? Porque no meu caso eu percebo que quando eu acordo mais tarde o dia não rende. Cara, Janaína, é muito, assim, acho que assim como a Sônia falou, a quarentena ela tem me desmistificado várias coisas sobre mim mesma. Até a quarentena, eu tinha o seguinte discurso sobre mim. Ah, eu rendo muito mais de madrugada, sou uma pessoa da noite, sou um morceguinho, eu faço tudo de madrugada. Não, não, não. E aí eu me amarrava na ideia de trocar o dia pela noite. No início da quarentena foi assim. Eu falei, não tem mais nada, tipo, não tenho mais nenhum compromisso social. Então, eu durmo às 5 da manhã, acordo quando for conveniente, começo a trabalhar às 8 da noite. Não durou nem uma semana. No fim da semana eu já tava assim, morta, eu tava botando de bofe pra fora, quase literalmente, falando, gente, eu não aguento mais. E porque eu realmente, aí que eu me toquei como a luz do dia é importante. E realmente, pra mim, isso da rotina de acordar mais cedo faz diferença, sim. Quando eu acordava, quando eu fui tentando ajeitar meu horário, eu tava acordando tipo 11 horas, meio-dia. E eu não tava conseguindo render nada, 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 nada. Tava sendo muito difícil pra mim. Porque eu acordava meio-dia, ia, almoçava, aí ficava de preguiça, não conseguia acordar. Quando eu comecei a acordar nem tão mais cedo, mas tipo umas 9, 10 horas, e que eu botei na minha cabeça que era assim, cara, eu vou acordar eventualmente, mas às 11 da manhã eu vou começar a ser produtiva. Às 11 da manhã eu vou começar a estudar, vou começar a trabalhar, vou começar a ver meus projetos. Quando eu comecei a ter isso em mente, assim, tudo começou a fluir mais, porque eu falei, cara, botando 11 horas para começar, se eu acordar bem mais cedo, perfeito, tenho tempo para ler um livro, fazer um exercício, queria começar a ter feito yoga, mas ainda não comecei, um dia eu começo. Fazer um exercício, enfim. E eu vou terminar às 8 da noite. Às vezes eu passo esse horário? Passo, mas é porque às vezes eu me engajo no que eu tô fazendo e vou até onde Deus sabe aonde. Mas eu começo às 11. Eventualmente tento terminar às 8, mas eu também enrolo. Eu sou uma pessoa que procrastina, tem que melhorar isso. Mas, enfim, em suma, essa rotina de acordar, eu tento acordar às 9, tá? Pra ser muito sincero. Não consigo, mas eu tento, porque eu sou muito ruim pra acordar cedo. Mas eu começo a trabalhar às 11. Porque aí eu sinto que é um horário bom, porque eu consigo almoço 1 hora, tenho 2 horas ali para ajeitar, começar a engatar. Depois do almoço eu já volto com um pique, né? Uma coisa que me ajuda também muito no dia anterior, já separar o que eu tenho que fazer. Então, uma coisa que. E aí, muito, acho que ligado ao que foi a Luana, né? O que a Luana falou sobre a gente se conhecer. Eu sempre gosto de sentar no final do dia, olhar para minha agenda e pensar o que eu fiz e o que eu não fiz. Porque eu já planejo o próximo dia. Porque quando a gente acorda já sabendo o que a gente tem que fazer, eventualmente podem surgir demandas, mas fica muito mais fácil é forte, mas fica muito mais simples o acordar, porque a gente já acorda pensando, olhando para a agenda e falando, putz, tem que fazer isso, 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 isso. Quando der 11 horas eu vou começar a fazer. Então isso me ajuda muito. Janine, não sei se eu te respondi, mas qualquer coisa é só falar aí embaixo. Galera colocando e-mail. Tá, aí a Luana, eu também funciono assim. Também gosto de acordar mais cedo para cumprir as tarefas de noite, não consigo render muito bem. Pois é. Obrigada, Luana. Tchau, tchau. Espero que você volte amanhã. Beleza, Janaína. Qualquer coisa é só falar. Gente, se ficou alguma dúvida, se alguém quiser compartilhar, a gente tem tempo. Só falar aí no chat. Deixa eu falar, então. Beleza. Gente, lembrando que se quiserem também falar pelo microfone, é só desmutar. Uma dúvida que você disse que costuma planejar um dia antes. Mas assim, a sua agenda física, ela tem algum modelo, tipo assim, separado já por horas, ou simplesmente você define as tarefas que você vai fazer? E outra, você costuma planejar na ordem que tem que fazer ou você simplesmente joga lá numa ordem aleatória?
Excelente perguntando. A minha agenda, cara, eu fui muito burra, né? Não trazer a minha agenda para palestra de gestão de tempo. Mas tudo bem. Acontece. A minha agenda, ela não tem separação por hora. Porque eu, sinceramente, abrindo aqui, não sei a diferença entre planner e agenda. Então eu tenho planner. Se vocês souberem a diferença, é isso aí. 1 minuto. Trouxeram a minha agenda. Tem que me entregar ali. Calma aí. Calma aí que trouxeram a minha agenda. O meu namorado tá aqui em casa, ele tá assistindo. Ele trouxe a minha agenda. Fofíssimo. Assim que ela chegar até mim. Obrigada. Essa é a minha agenda. Gente, essa agenda aqui, obviamente, ninguém precisa ter essa agenda. Essa agenda, ela não é barata, tá? Mas eu comprei com muito amor e carinho. Ó, essa aqui é a minha agenda. Deixa eu só ver se estou conseguindo mostrar. Ela não tem nenhuma... Vocês não estão vendo a minha vida inteira, né? Bora lá. Ela não tem hora. O que eu faço? O que ela tem que me ajuda muito ela tem 4 metas da semana, que são 4 objetivos para eu cumprir na semana. Eu acho 4 um número muito bom, porque questão de tempo também mexe muito com o nosso psicológico. Quando a gente não consegue fazer as tarefas do dia, a gente fica muito mal. Pelo menos eu fico muito mal. Tipo assim, separei um bando de tarefa no meu dia e não consegui fazer. E também vai muito da gente entender o que a gente aguenta e o que a gente não aguenta. Então, eu acho 4 objetivos por semana muito bom, porque são objetivos grandes. Mais que isso, pode ficar muito preocupante. E aí, se você não consegue fazer, você vai para a próxima semana mais desgastado. Então, enfim, muito cuidado quando vocês forem separar a semana e o dia de vocês. Então, enfim, já vou ler o chat, calma. E aí, só respondendo a Ana. A minha agenda, então, ela não tem horários. Normalmente eu que boto os horários, né? Então, 15 horas. E aí, fica meio zoneado assim, que mais é bonitinho, eu me entendo. O que acontece? Quando eu tenho tarefas, vamos lá. Quando eu tô muito desesperada e meu dia tá muito encaixadinho, eu coloco tudo com hora. Quando o meu dia tá meio solto, eu deixo só a atividade ali, com um quadradinho, né? Tipo o que eu fiz aqui, que eu não fiz ontem, exercício de combinatória, para quando eu fizer eu marcar. Não tem horário, mas eu falei, hoje, tipo, de 11 até as 8 da noite, eu quero fazer isso aqui. Então, aí eu vou vendo de acordo com o meu dia, que assim funciona melhor para mim, se eu vou conseguindo fazer ou não. E aí eu vou marcando. Eu não boto hora porque, às vezes, quando eu tô com um dia muito encaixadinho, funciona. Mas se eu tô com um dia mais solto, eu prefiro só botar, essa tarefa que eu tenho que fazer hoje, e botar. Fez sentido, Ana? Fez sim, obrigada. De nada. Deixa eu só ver o que a Bruna falou aqui. Oi, Larissa, você falou uma palavra que é importantíssima, a palavra escolha. Pois é, a Bruna salientou isso, realmente a gente... a Bruna tá aí, queria entender mais sobre esse contexto. Que eu tenho a impressão que ela caiu. Vou ficar bem triste. Mas, enfim, isso da escolha, ela é muito relevante. Deixa eu fechar aqui. Porque nem sempre a gente pode fazer algumas escolhas, assim como a gente pode. Quando a gente não pode fazer algumas escolhas... beleza, Bruna. Se você quiser complementar sobre esse negócio da palavra escolha. E aí, Daniela, eu já te respondo. Se você quiser, Bruna, se quiser tirar o seu microfone para falar. Será que a Bruna tá digitando? Fico nervosa. Beleza. Enquanto a Bruna vai digitando, eu vou ler a da Daniele. Alô? Oi, Bruna. Foi. Desculpa. Eu estava evitando falar um pouquinho, porque eu estou um pouquinho resfriada hoje. Desculpa. Tudo bem. Uma boa tarde a todos vocês. É um negócio polêmico, né? É bem complicado um pouquinho de responder, porque o que é o tempo? Né? Porque o que é tempo para mim pode ser um tempo para você, é bem relativo. Tempo, você estava falando aí sobre tempo, gestão de tempo, eu estava pensando aqui como é complicado isso, porque, por exemplo, eu digo isso por mim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e por ser ansiosa, eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, por experiência própria, isso é muito ruim, de certa forma, porque você termina ficando doente, não é isso? Sim. Então, por isso que eu falei a questão das escolhas.
quais são as prioridades, o que é mais importante, porque nem sempre a gente vai poder fazer tudo, né? Então, quais são as prioridades, o que vem mais importante, tá entendendo? A questão que eu estava falando aí, a questão da escolha. Escolher é algo muito importante, entendeu? Por isso que eu falei aí na questão da escolha, porque nem sempre a gente vai poder fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Infelizmente, porque a vida é um aprendizado, né? Então a gente vai através das nossas escolhas, entendeu? É nessa questão aí que eu estava falando. Ai, perfeito, arrasou. É muito isso, assim, da gente às vezes conseguir entender que a gente não vai conseguir salvar o mundo. Eu tinha muito esse problema, eu queria abraçar e fazer tudo. Mas a gente tem que fazer escolhas e priorizar aquilo que vai, trazer mais resultado, né, para os nossos objetivos, mas vai fazer a gente bem também. Então, muito obrigada, Bruna, por ter falado aí. É incrível. A Daniele agora. Como planejar o momento de descanso? Qual é o ideal? Porque costumo tentar fazer o máximo de coisas possíveis e não costumo parar para descansar, o que me faz mal também. Eu negligenciava muito essa parte. Cara, então, deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui. Talvez eu não consiga achar de primeira. Mas uma coisa que eu fazia muito, assim, acho que até juntando muito com essa coisa de priorizar e de fazer escolhas, normalmente eu coloco assim, eu coloco uma estrelinha, né? No que é mais importante no meu dia. Então eu faço lá, boto uma estrelinha e penso assim, cara, isso aqui, eu tenho que terminar o meu dia, pelo menos fazendo essa tarefa. Normalmente é uma tarefa difícil. Então, quando eu conseguia terminar essa tarefa, eu me dava esse presente, essa recompensa, que é um momento de descanso. Então, e assim, pode ser uma coisa, às vezes, cara, se eu demorei 2 horas fazendo essa tarefa, o tempo proporcional aí, pelo menos para mim, para dar resetar a minha cabeça, é meia hora. Nessa meia hora eu vou ver um episódio de série, um episódio de anime, vou ler um livro, vou ler um capítulo, para que depois eu volte, mas aí também vai muito da gente conseguir voltar, né? Para que eu volte bem e consiga fazer outras tarefas. Como planejar e qual é o ideal, eu acho que vai muito de você ir testando, Daniele. Porque, para mim, eu descobri que funcionou isso. Né? Eu boto na minha cabeça, se eu fizer tal tarefa, eu vou me dar essa recompensa. Porque um jeito de eu me motivar a fazer a tarefa e é um jeito de eu depois descansar depois dela. Então, por exemplo, para fazer esse slide de gestão de tempo, eu admito que eu não estava conseguindo encaixar muito bem algumas coisas, estava me desmotivando. Então, a cada momento que eu conseguia passar por uma etapa que era difícil, eu vi um vídeo no YouTube. Demorei mais? Demorei. Mas completei e consegui, ficar com a cabeça bem. Então, quando eu estava em véspera de prova, eu tenho que estudar tal capítulo. Quando eu terminava o capítulo e terminava de fazer os exercícios, eu parava para depois voltar. Porque senão é muito o que a Bruna falou. A gente vai tentando fazer muitas coisas e vai ficando doente. Né? E aí é uma coisa que até falando sobre mulheres de novo, a galera tem muito essa perspectiva de que a mulher faz tudo ao mesmo tempo, tem essa habilidade. E realmente, acho que mulheres, não digo eu porque eu não sou assim, mas muitas mulheres tiveram que desenvolver isso na base da força, dessa habilidade de ser multitarefas, o que não é nada saudável, não é bom pra gente. Então, enfim, Daniela, eu te respondi, assim, eu não falei como, né? A minha dica, se você tem uma coisa assim na sua agenda, por exemplo, comecei a trabalhar às 11, então às 11 eu vou fazer tal coisa, de 11 a meio-dia eu vou fazer tal coisa, meio-dia eu vou almoçar. Quando você parar para almoçar, para almoçar de verdade. Não faz que nem eu, tem gente que briga comigo que eu almoço assim, né, no telefone, no Zap, respondendo todo mundo e tentando trabalhar. Para almoçar de verdade. Nem que seja vendo vídeo no YouTube, veja tendo televisão, mas toma aquele tempo para você, para fazer uma coisa que você gosta. Aí depois de meio-dia você vai voltar a trabalhar. De meio-dia, de 1 às 2, beleza? Aí você trabalhou por 2 horas. Cara, para mais uma vez. Uma coisa que eu vou recomendar, eu estou digitando aqui no chat, é a técnica do Pomodoro. Ele diz muito isso, para você cronometrar o tempo que você está fazendo as suas tarefas. E aí, depois que você passou 25 minutos, acho que você faz 1 hora, 50 minutos sendo produtivo, você cronometrou. Assim que deu o estalo, você para por 25 minutos. Você para, por 5 minutos. E aí você vai fazendo esse ciclo, acho que 3 ciclos. Alguma coisa assim, não lembro. Vamos lá, esqueci. 25 minutos sendo produtiva. Para 5. 25 minutos sendo produtiva. Para 5. 25 minutos sendo produtiva, você fez 3 vezes 25 minutos sendo produtiva. E aí você para e faz 50 minutos de descanso.
Algo assim. Posso estar muito errada. Mas essa é a ideia da técnica do Pomodoro. Porque é você cronometrar e respeitar esse tempo. Isso é muito importante. Beleza? Eu te respondi, Daniele. Vamos ver se a Daniela está digitando. Espero que a Daniela esteja aí ainda. Ah, beleza. Perdão se ficou muito confuso. Eu me enrolo bastante. Vamos lá. A Cássia perguntou. Olá, eu queria retornar à temática que você trouxe inicialmente. Pode ser? Pode, claro. Você trouxe a questão da colaboração masculina, né? Nas tarefas domésticas. Eu acho que a gente tem que considerar que isso é uma produção de cultura, né? Com certeza. Qual lugar, como esses homens, né, como o sexo masculino, é forjado socialmente. E aí pensar que isso não pode ser, no momento da pandemia, desmontar um processo cultural, histórico, de constituição de subjetividade. Como é que você, no seu cotidiano, porque, na verdade, essa relação ela já vinha adoecida anteriormente à pandemia. A pandemia só foi um veículo de detonar algo que já estava instaurado numa relação. Então, uma relação de casal, e aí eu posso até falar, né? Uhum. Eu tenho 35 anos de casada, trabalhei a minha vida toda, 40 anos dando aula como professora, o dia todo. Tive 3 filhos. Como é que é? Quando eu casei, meu marido não colaborava com nada. Por quê? Ele veio de uma cultura que a mãe dele botava janta para ele não botava o prato. Como é que você vai também, nesse processo conjugal, construindo esse lugar da relação? Isso é diário. Isso não é a ponta de faca de achar homem tem que colaborar. Como é que você vai forjando esse lugar? E outra coisa, você vai forjar o seu filho como um homem que participa das rotinas, fazendo com que ele participe no teu processo educativo. Então, isso não é um passe de mágica. E aí eu posso até falar de cadeira. Eu tenho 3 filhos, um deles é homem. Ele faz tudo, ele faz comida, ele faz tudo. E aí ele casou com a jovem também, que não foi forjada a colaborar, e aí a sobrecarga da relação do trabalho doméstico fica na conta dele, porque ele foi educado a fazer. Como é que é isso? Esse lugar da culpabilização masculina também, ele faz parte de um processo cultural de repensar esse modelo de sociedade que sobrecarrega a mulher e que, na verdade, também vamos combinar que quando você faz uma opção de ser mãe, 90, 80, diria eu agora hoje, no mundo moderno, 70% está na conta da mãe. Porque esse papel também da maternagem tem um peso maior na relação da mãe. Então, como é que a gente vai constituindo esse lugar do masculino, do companheiro, no cotidiano? Isso não é uma mágica, isso é um processo. Então, eu acho que hoje a juventude também fica muito radicaliza a relação, não tem paciência para construir esse lugar, né? E aí gera um atrito, isso é processual, né? Como é que você vai construindo, como é que você vai dialogando, e não é na hora que você está no estresse, a faxina da bagunça dos filhos, que você vai dar conta. Como é que ele chega junto com a tua mãe? Ele divide as tarefas domésticas? Eu tinha um discurso de falar que era gestão participativa. E aí eu botava todos os filhos para colaborarem. Sábado eu não trabalhava, então todo mundo me ajudava. E aí hoje eu tenho 3 filhos que fazem comida, que lavam roupa, que fazem faxina, né? Como é que é isso? Você vai trabalhando isso. E o marido também entrou na dança. Por quê? Ele foi vendo que ele precisava ajudar, eu cobrava isso. Foi um processo, não é? Teve estresse, não é as maravilhas. Mas assim, como é que você vai
lugar. Ele falava, se eu botar minha comida, eu perco a fome, porque minha sogra botava sempre a comida dele, acordava para botar comida. Quer dizer, é um modelo de pensamento, a gente tem que considerar que a nossa sociedade vai avançando num processo de aquisição cultural, e a gente faz parte desse processo. Então, eu fico um pouco incomodada com esse lugar da culpabilização masculina, como se fosse uma mágica. E aí também, hoje a juventude não tem paciência para investir numa relação. A juventude simplesmente, não funcionou do meu jeito, estou saindo fora. Essa coisa do instantâneo, né? O tempo é fundamental para que se construa esse lugar, né, de relação, de cooperação, de sozinho. Era essa questão aí que eu queria trazer. Não, achei muito bom, eu Se gostei alguém muito de quiser me verdade. contextualizar. Se alguém quiser complementar o que a Maria Augusta falou, só de estar no chat ou falar. Gostei muito, Maria, muito obrigada por trazer essa questão, acho muito legal. Fico muito feliz, porque é aquilo, né? Eu tenho 22 anos, quem sou eu? Eu não vivi nada ainda, sou um bebê. Então, acho muito importante essa visão que você trouxe. E eu acho que é muito também da gente ter paciência, né? Eu acho que isso que você falou, né? Ter paciência para conversar e para ensinar mesmo, às vezes, né? Falar, você aprendeu de uma certa maneira, você cresceu assim, então falar, cara, mas beleza, na nossa relação, na nossa casa não vai ser assim, e a gente ter paciência com isso, e ir aprendendo, e a gente vai aprendendo junto, e digo isso porque assim, eu sou uma pessoa, eu não sei cozinhar, não sei mesmo, isso é um problema, mas o meu namorado sabe, então, normalmente, cai pra cima dele. Ou então, até aqui em casa, né, com a minha irmã que sabe. E aí a gente divide. Então, beleza, ela cozinha e eu limpo a caixa de areia dos gatos. Eu vou lidar com a merda dos gatos. E vai assim. Então é isso, que a Luana não é colocar a culpa nos homens, mas é uma realidade que as mulheres fazem trabalho doméstico. Sim, mas acho que o que a Maria colocou aqui também é muito da gente ter a paciência, né? Eu acho que não só a gente ficar irritado. A gente, às vezes, também entender que não é de propósito. Às vezes foi só criado assim e a gente tem que colocar. A Bruna, acho que quer falar alguma coisa? A Bruna se desmutou? Oi, eu falo a beça, né? Eu sou tagarela. É Maria Augusta, né, que estava falando aí. Maria Augusta, você estava falando, lembrei de uma coisa. Quando eu tenho 15 anos de casado, tá, pessoal? Só entre a gente aqui. Aí o que acontece? Quando eu me casei, o meu esposo, ele tinha a questão de não colocar a comida dele. Quem colocava era a mãe. Então, ele não colocava a comida dele de jeito nenhum aqui em casa. Para ele era como se fosse uma questão de honra, né? A esposa colocar a comida no prato. Só que assim, eu fazia a faculdade, né, com a filha. Aí eu sentei e conversei com ele. Eu falei, meu filho, não é por aí. A situação, aí começamos a conversar, né? Aí, como você falou, aí lembrei, realmente é um processo. Aí você falando aí, hoje eu lembrei que agora, hoje mesmo, eu falei, filho, eu tenho uma palestra, eu vou ali escutar. Ele já estava já pronto, ele mesmo colocou da menina. Eu falei, olha, realmente é um processo. Concordo com você, é um processo. E hoje ele me ajuda bastante. Tá? Me ajuda, ele lava uma roupa, quando eu preciso, às vezes eu estou estudando, ele vai lá, e assim, é conversa, é todo um processo, realmente. É um investimento, como você mesmo falou, é um investimento. O radicalismo não contribui, né? Com certeza. O radicalismo não contribui. Eu falava assim, vou te ajudar. Eu falava para ele, tu não vai me ajudar, não, tu vai fazer a sua parte. Mas é verdade. É verdade. Assim, mas também a gente também tem que falar com jeitinho. A mulher também tem que ser sábia. Não é que impondo as coisas vai conseguir alguma coisa. Não é. Acho que tudo tem um jeitinho de falar, porque cada pessoa é diferente, né? Então, é sempre um jeitinho. A gente tem que ser sábia, né? Na sábia a gente consegue tudo, né? Não, na sabedoria, devagarzinho, quando a gente vê, está resolvido. Pois é, muito bom. A gente ficou muito feliz que vocês colocaram isso. Mas beleza, eu vou conseguir aqui para responder a pergunta da Cássia, que já deu 2 ideias, mas se vocês quiserem continuar aqui, eu fico aqui também. Vou responder agora a pergunta da Cássia.
A Cássia perguntou assim: como lidar com o estresse gerado pelas tarefas que não conseguimos cumprir? Cássia, então, eu vou falar o que eu faço, mas, de novo, né? O que eu faço não é regra, não é verdade, nada absoluto. Não tenho formação em psicologia. Às vezes, muitas vezes, quando, por exemplo, é 2017, eu já falei que 2017 foi um ano difícil. Em 2017, quando eu não estava conseguindo justamente lidar com esse estresse, com essa frustração, eu tive que buscar apoio psicológico, né? Tive oportunidade e fui buscar apoio psicológico. Então, muitas vezes, esse estresse é muito importante. É muito importante, assim, a gente... Não, ele não é muito importante acontecer, mas ele é muito importante a gente entender e ver que a gente precisa de ajuda. Mas se está sendo algo muito recorrente e está sendo algo que te impede de fazer as coisas. Porque aconteceu comigo aqui em 2017, eu estava com essa frustração de não conseguir cumprir nada nunca, de não conseguir fazer nada, de, enfim, nada dar certo, que eu parei, assim, eu falei, beleza, nada dá certo, então se eu não fizer nada, aí mesmo que nada vai dar certo. E aí foi onde eu fui procurar apoio psicológico, que foi muito importante para mim. Então é só, às vezes, tomar esse cuidado. Vou falar o que funciona para mim hoje em dia, que eu tô em outra situação de vida, tô de boas comigo mesma e me ajuda bastante. Cara, assim, às vezes a gente é um processo de desapego. Assim, eu olho pra minha agenda, ontem mesmo, eu tinha separado, vocês estão vendo a minha coisa, né? Eu tinha separado duas coisas aqui pra fazer, muito relacionadas ao meu estudo, que era fazer exercícios de matemática combinatória, que eu tô revisando, e fazer exercício de programação. E, cara, não deu pra fazer. Cheguei no final do dia, olhei pra agenda, falei, putz, não deu pra fazer. Fiquei bolada. Falei, caraca, você começa num processo de autossabotagem. Putz, sou uma burra, não consigo fazer nada rápido, só enrolo, papapá, mas esse não é o lado que a gente quer. Você não pode fazer isso. Porque passou 2 minutos, eu falei, não pode acontecer, bora. Sentei e vou organizar os próximos dias, né? Minha semana. Então, olhei para esse exercício combinatório e esse exercício de programação, falei, cara, quando é que eu posso fazer? Quando é que eu posso realocar? Então, o primeiro passo que eu dou é, não consegui fazer. É importante para mim ainda fazer isso? É uma tarefa relevante? Sim. Se sim, vou botar na minha agenda para fazer daqui a pouco. Se não, let it go. Deixe ir, vai com Deus, é isso aí. E aí o outro ponto também, que eu acho que é muito dessa coisa da gente sentar no final do dia, olhar o que a gente fez, no final do mês olhar o que a gente fez, a gente olha muito para aquilo que a gente não fez. E olha pouco para aquilo que a gente fez e conseguiu. Então, outra coisa que eu faço, quando eu começo nesse meu círculo de, putz, não consigo fazer nada, não dá certo, nada dá certo, cara, beleza, não consegui fazer eu tô olhando ali porque eu tô olhando pra agenda, o que eu consegui fazer ontem. Tá, não consegui fazer o exercício combinatório, mas o que eu consegui fazer? Pô, participei de uma reunião muito importante, fiz os slides da palestra de hoje, participei do evento ontem também, né, que eu participo às vezes para auxiliar com alguma coisa técnica. Então, assim, é muito da gente olhar, não consegui fazer isso, por que eu não consegui? Às vezes eu falo, por que eu não consegui? Eu falei, putz, porque eu enrolei e procrastinei o dia inteiro. Aí, beleza, aí eu tenho que pensar, pô, procrastinei o dia inteiro. Então, por que eu tenho que arrumar na minha vida? Mas às vezes eu não consegui porque não deu tempo. Às vezes, ontem, eu medi tudo que eu conseguia fazer errado. Eu botei muita tarefa para pouco tempo. E a gente vai se aprendendo. Às vezes, pô, eu tô há 4 anos aprendendo, tem gente que é mais rápido, eu sou lenta. Realmente, o que eu consigo aguentar num dia, o que eu não consigo aguentar num dia? Então, como lidar com esse estresse? Cara, às vezes é só da gente realmente sentar e pensar, beleza, não consegui fazer hoje, respirar e bola pra frente, como é que eu posso fazer isso outro dia? Ou então, cara, não consegui fazer isso hoje, isso é importante fazer? Se não, deixa pra fora. E também olhar aquilo que você conseguiu fazer. Entender o porquê que você não conseguiu cumprir aquela tarefa. Se foi por excesso de tarefa, é um aprendizado. Tá, já vi que não posso colocar X tarefas num dia só. Não consigo fazer. Ou então, enfim, fez sentido? Consegui te responder? Ah, beleza. O Igor até comentou, casal saudável quando tem consentimento e empatia dos dois lados. Adorei o bate-papo, já estou ansioso para participar do próximo. Ai, obrigada, Igor. Fico feliz que tenha sido bom. A Cássia, beleza? Gente, já são 2h14. Na teoria, a gente já terminou o horário, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Senão a gente vai encerrando por aqui. Eu vou esperar um pouquinho para ver se alguém vai digitar alguma coisa. Não, beleza. Cara, eu gostei muito desse bate-papo, queria muito agradecer a todo mundo que contribuiu.
Foi muito importante e, calma, a Maria Augusta, vi que você botou seu microfone para falar. Isso, adorei, eu acho que é bom a gente refletir com as gerações mais novas. Muito. E trazer a nossa contribuição, a nossa experiência, né? Com certeza. Não, pô, muito obrigada. A sua colocação foi muito importante, talvez justamente por ser de uma vivência diferente, cara, foi muito importante. Muito obrigada. Isso aí, ó, depois de 40 anos de trabalho, voltei para a faculdade, tá? E fazendo filosofia exatamente pelo apoio do meu marido. Então, é isso aí. Muito bom, muito bom. Muito importante. Esperança. Você só não me respondeu uma coisa. Seu pai colabora com a sua mãe ou ele é de uma geração passada que ainda tem o ranço do machismo? Então, veja bem. Coloquei numa situação difícil, né? Não, assim, é engraçado, porque eu não sei, eu acho que é muito legal. O meu pai, ele cozinha. A minha mãe não cozinha, mas o meu pai cozinha. Então, assim, normalmente, quando não é dia de semana, porque os dois trabalham e estão fora de casa, mas quando é final de semana, de vez em quando meu pai cozinha. Só que ele só cozinha e lava a louça. Só, né? Muitas aspas. Mas, por exemplo, às vezes a gente quer pedir pra ele lavar uma roupa, ele não lava a roupa, fala que é coisa de mulher. Aí a gente fica meio confuso. Mas ele se amarra em cozinhar. Então a gente deixa. E assim, são esses modelos que vão constituindo o lugar do filho. Né? Um discurso dele, cotidiano, que diz roupa, quem lava roupa é mulher, quem faz faxina é mulher, isso vai forjando uma que para você retroceder, só com muito diálogo. Então, não é uma camisa de força. Eu queria trazer essa contribuição para as novas gerações. É só isso, adorei. Adorei, foi ótimo. Amanhã também participarei. Ai, que bom. Fico muito feliz. É reflexivo para a gente, né? Porque hoje está em voga a mobilização masculina. Não é só isso, né? Tem toda uma questão maior por trás disso, né? É pensar que até a Constituição anterior, o homem, em nome da honra, podia matar a mulher. Então, quando a gente vê que isso é tão contemporâneo, como é que a gente vai querer, à base da força, os relacionamentos vão se dissolver? Porque a cultura é constituinte do sujeito. E aí, demanda paciência, demanda paz, demanda harmonia, né? Tranquilidade, não brigar na hora que a panela está fervendo, deixar esfriar, um convencimento mostrando e dialogando, né? Com certeza. Ai, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu amei essa contribuição. Contribuição de todo mundo, da Bruna, da Cássia, Luana, gente, muitas pessoas, Daniele. Muito obrigada mesmo por todos vocês estarem aqui e terem curtido o papo, né? Eu vou deixar o meu e-mail aqui. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, falar, pô, Larissa, eu não gostei muito do que você falou, acho que poderia ter sido de alguma outra maneira, eu vou ser muito feliz. Eu abro o e-mail de 5 em 5 minutos, então se vocês quiserem me mandar um e-mail, porque eu vou com certeza ler, eu vou ficar bem feliz. E se você quiser dar algum feedback direto sobre o que você achou, alguma contribuição, quiser tirar alguma dúvida, por favor, só chegar no meu e-mail. Sigam as redes sociais do Minervas, também podem mandar mensagem por lá. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Espero que, enfim, tenha sido muito bom, que eu tenha conseguido, às vezes, passar algum conhecimento para vocês. E a gente se vê amanhã, então. Quem tiver aí amanhã e na sexta. Ou então quem só combinou de ver hoje. Agradeço muito e é isso. Muito, muito, muito obrigada. Até amanhã, gente. Amanhã. Você sabe a palavra que eu tenho mais raiva de ver.